o aborto tem a ver com isso. Tipo, eu quero ter a liberdade sexual absoluta e se tiver um incômodo, né, disso gerar uma gravidez, eu preciso ter capacidade de encerrar essa gravidez. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Os funcionários dos distritos... Cada estado define como é que tem que ser a eleição. Não, e os trabalhadores em geral são trabalhadores daquele condado. As pessoas que trabalham na eleição. Então, quando os mesários, digamos assim. Então, como os mesários são trabalhadores daquela região, muitas vezes em estados, em cidades, em distritos onde os democratas dominam, são pessoas militantes do Partido Democrata que estão controlando o processo eleitoral. Se não houver uma fiscalização ativa dos republicanos, dos voluntários eleitorais republicanos, cara, os caras vão dar o jeito dele. Eu lembro de uma entrevista numa pesquisa que eu li recentemente, perguntaram para democratas e republicanos se seria válido roubar uma eleição para impedir que o adversário fosse o vencedor. E 60% dos democratas disseram que sim. Mas se eu fizesse a pergunta para você, né? Digamos que você está na Alemanha em 1932, que Hitler ganha a eleição? Acho que é 32, né? O partido nazista. Se não foi por aí, se não foi ali, foi por aí. Digamos. Não sei se foi 32, mas acho que foi. Né? Você sabe que o cara é Hitler. Seria válido roubar a eleição para impedir que o partido nazista saísse vitorioso da eleição de 32? Digamos. Tem uma pergunta até famosa, né, em aulas aí de ética, tipo, se você voltasse no passado e tivesse, né, do lado do bebê, você mataria o bebê Hitler? Exato. É aquilo que a gente falou antes, você usa essa lógica da desumanização do adversário para poder fazer qualquer coisa contra ele, né? E até muito pior do que simplesmente roubar uma eleição, né? Colocar na cadeia, censurar, matar, por que não? Então, é a lógica que eles estão utilizando já há algum tempo. Mas são essas duas preocupações que eu tenho. Uma é a manipulação das eleições, esses mesmos que a gente falou, e outra é o próprio assassinato mesmo. A gente já teve garantido. Três duas e com meia, certeza, e a terceira ficou estranha, mas não dá pra cravar. O cara foi solto, pagou $5.000, foi solto. Cara. Teve aquela que todo mundo ficou sabendo, tiro na orelha. Teve aqui na Flórida o cara que confessou. Clube de Palm Beach, foi preso. E ele confessou. Então, o cara confessou. E a terceira apareceu um cara dizendo que era jornalista na Califórnia, estava fortemente armado, não era jornalista. E ele diz, não, eu só estava querendo me proteger aqui. Fortemente armado no comício do Trump. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Inclusive, se eu fosse o Trump, eu teria bastante cuidado aí nos próximos dias. Porque isso tem... Você sabe que me chamaram para ir num comício do Trump com o Elon Musk na Pensilvânia e tal, e eu ia falar com a galera do Trump, e a minha mulher tava desesperada, falando assim, sai de perto do Trump. Eu não vou ficar perto do Trump, não, porque eu ia ficar ali atrás, né? Que foi justamente onde o cara tomou um tiro. Cara que e morreu, né? O cara, defendendo a família. Defendendo a família. O cara que era bombeiro, se eu não me engano. Bombeiro. Assim. Então, estar perto do Trump, a gente tá brincando, mas estar perto do Trump hoje é um risco. É um risco. Um risco real. De uma explosão, de uma bomba, de você tá na linha de tiro. É um risco real. É um lugar perigoso. Eu falei pra ela que eu sou do Rio, né? Então, tá no lucro. Não é mais perigoso. Vai ser mais seguro do que o lugar do Rio. Não é mais perigoso que cruzar a linha amarela 10 horas da noite, entendeu? Então, porra. 10 horas não, teve gente morrendo na linha amarela. Exato, de manhã. Tarde, no meio da tarde. Então, Ruschel, vamos lá. E o que você acha que muda caso o Trump seja eleito? Em primeiro lugar para o mundo, depois eu vou chegar no Brasil. O primeiro sinal que a gente teria numa eleição de Trump seria uma guinada nesse esquerdismo globalista que domina a agenda política nos últimos tempos, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil é um pouco diferente. No Brasil a gente tem duas correntes da esquerda em confronto. A gente tem o esquerdismo globalista, que é mais ligado às questões woke e tudo mais,
e a gente tem o esquerdismo das antigas, soviético, que é a maior inclinação do PT. Eu diria assim que você tem o Alexandre de Moraes, que faz parte desse esquerdismo global, europeu, bacana. A gente não pode esquecer que o Alexandre de Moraes é tucano. PSDB é isso aí. Agenda 2030, né? E o Lula fazendo parte desse esquerdismo raiz. O PT tem uma infiltração globalista também, tem uma parte globalista, mas ainda quem manda no partido tem uma visão mais soviética, né? Aqui nos Estados Unidos a gente não tem mais essa visão soviética, nunca teve muito forte, mas o Partido Democrata foi tomado boa parte por essa visão globalista. E eu acho que a própria Kamala Harris é o maior símbolo disso. Alguém que só tá onde tá pela cor da sua pele, por ser mulher, enfim, cotista, né? É o auge da agenda woke. Tem uma coisa estranha na Kamala Harris que tem muito a ver com isso que você está falando, que ela foi uma candidata. Kamala Harris não é uma política, um expoente do Partido Democrata. Não. Ela é uma pessoa que nas primárias de 2020 saiu antes do início praticamente das primárias, nunca foi uma pessoa com grande votação. Ela era uma senadora de primeiro mandato e, no entanto, ela tem um trânsito com a família Soros, por exemplo, né? Tinha com o George, agora com o filho, esqueci o nome dele agora, com um trânsito muito grande com Gates, ela parece ter sido uma pessoa escolhida a dedo pelos bilionários. Ela sempre... O filho do Soros, eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco alguém vai me lembrar aqui no chat. Já também esqueci. Que é quem tá tocando agora as coisas. Tinha reuniões semanais com ela. Né? Coisa bem de teoria da conspiração, né? Mas é real. Ele vivia encontrando ela. Então, ela realmente foi escolhida, assim, a dedo por essa elite globalista. Porque o que eu acho que eles fazem também... Alex Soros. Obrigado aqui, pessoal do chat. Eles testam muito, né? Eles testam o limite das pessoas de aceitar as coisas. E eu acho que a Kamala é mais o teste. Vamos escolher alguém que... Se diz a sociedade. Exatamente. Vamos escolher alguém que check the boxes. Então, né? Se passa por negra e por imigrante, porque na verdade não é negra, ela é indiana. O negócio dos sotaques é muito engraçado, cara. Ela tá fazendo sotaque de sulista hoje, não pode ser isso. Então essa sim é camaleoa, né? Tipo, então ela passa por negra, passa por imigrante indiana ou imigrante latina, né? Pode ser brown também, pode ser hispânica. Pode. É mulher, então defende só faltou ser gay, né? Pra check todos os boxes. Mas ela não tem assim uma personalidade, ela fala o que for melhor no momento, né? Mas se for ver assim a fundo o que é a principal agenda dela, é só começar por aí. E o principal agenda do Partido Democrata hoje é o aborto. O aborto está acima de todas as outras questões. Você acha que o aborto é a pauta número 1, acima da pauta LGBT? É acima da pauta LGBT. Hoje o aborto, tanto saiu a pesquisa, entre o público feminino, aborto está muito acima da economia, por exemplo. Sim. Né? E como... Mas eu digo não do eleitorado, sem dúvida nenhuma, por causa até da reversão do Roe v. Wade, o aborto, e as pessoas precisam entender isso, né? Uhum. A política dos republicanos em relação, principalmente os mais radicais que são contra aborto até 6 semanas, né? Aborto em qualquer hipótese, é uma política impopular, custa voto dos republicanos. Uhum. Né? Eles fazem o que é o certo. Mas é ruim para as eleições. Mas é ruim para as eleições. Dizem que foi o fator maior prejudicial nas midterms para o Trump. Sim. Eu vi isso dentro da campanha dele. O pessoal da campanha dele fala. A reversão do Roe v. Wade destruiu a gente. Os números mostram isso, inclusive agora. Mas eu acho que tá tudo alinhado pelo seguinte. Mas eu digo o seguinte, pro eleitorado, sem dúvida o aborto, mas você acha que pros mestres a pauta LGBT ou o aborto é mais importante? Eu acho que são pautas muito parecidas no seguinte sentido. Uhum. Eles precisam impor para as pessoas uma vida completamente secular, sem valores. Uhum. Então, o que é importante? O que tem que ser importante para as pessoas? E é uma coisa que lembra muito daquele livro Admirável Mundo Novo, né? Sim. Você precisa ser escravo dos seus desejos mais humanos, assim, mais animais, né? Então, os desejos sexuais, você tem que ser escravo deles. E aí, o comportamento sexual e os reflexos desse comportamento, que aí bate no aborto, dá mais ou menos a mesma coisa. Você tem que estar disposto a colocar esse comportamento como o definidor do seu caráter, o definidor da sua vida, mais do que qualquer outra coisa, né?
Então o aborto tem a ver com isso. Tipo, eu quero ter a liberdade sexual absoluta e se tiver o incômodo, né, disso gerar uma gravidez, eu preciso ter capacidade de encerrar essa gravidez. E para eles isso envolve ainda uma outra questão que é cara para eles, que é o controle populacional, né, a diminuição da população no mundo. Então são 2 pautas ou 3 pautas que desembocam no aborto. Mas tudo gira em torno dessa diminuição do valor do ser humano, do valor espiritual do ser humano, e a transformação do ser humano como uma coisa, né, como algo que simplesmente tem aqueles desejos mais básicos que devem ser servidos, e isso é a felicidade, isso é a própria representação de quem é alguém. Eu sou a sua identidade, seu orgulho. Né? A minha identidade é isso. A minha identidade passa a ser o meu comportamento sexual, e isso define tudo, né? Por que eles fazem isso? Porque é muito mais fácil você controlar uma pessoa assim. Então... Você acha que é só isso? Eu vejo um componente demoníaco mesmo por trás disso, sabe? Eu acho que, Mas isso é demoníaco. Não, mas eu digo, não é só porque é mais fácil controlar, é porque é demoníaco em si, né? Sim, mas eu acho que a maior parte das pessoas que estão envolvidas nisso nem percebem. Algumas pessoas percebem, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão envolvidas nisso não percebem. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.